Tudo bem? Boa tarde. Não, olha, o Independente Del Valle não precisava disso, né? Não precisava não pegar o Deportivo Pereira. O Independente Del Valle podia pegar alguém mais difícil. Mas eu estava escutando, sim, do Argentino Júnior eu acho bem parelho, viu? Eu vou ser bem sincero, Losetti. Eu acho que o Argentino Júnior, a gente falou quando foi no sorteio dos grupos, que o Corinthians tinha muitas chances de ficar em terceiro no grupo, que a briga ia ficar entre Independente Del Valle e Argentino Júnior, realmente nesse grupo. E eu acho que foi o melhor jogo da fase de grupos da Libertadores, foi justamente o último jogo da fase de grupos, Independente Del Valle e Argentino Júnior lá no Equador, aquele 3-2 com virada do Independente Del Valle. Acho que foi o melhor jogo. E não dá para a gente desconsiderar o trabalho do Gabriel Milito. O Gabriel Milito, ele é o técnico, depois da saída do Diego Fernandes do Tigre e antes do Gallardo do River Plate, o Gabriel Milito é o treinador mais longevo do futebol argentino. Ele já está lá há 2 temporadas, ele recebeu esses argentinos do Diego Dabove. Lembra quando o Dabove veio para o Bahia, não deu certo? Ele tinha classificado o Argentinos Júnior para a Libertadores 2021, o Gabriel Milito assume esse time. O Gabriel Milito tinha tido experiências muito ruins, tanto no Independente quanto no Estudiantes de La Plata, uma passagem fugaz pelo Chile, e ele leva o Argentinos Júnior até as oitavas de final, algo que não acontecia há 35 anos, em 2021, consegue classificar o Argentinos para 2022, classifica novamente para 2023 e já acertou renovação de contrato até 2027. Eu acho assim, é o grande trabalho de sucesso hoje na Argentina, é o Gabriel Milito, porque se a gente pega o De Michelis no River, é o homem que está tocando depois dos Beatles lá, né? Ele tem, depois de 8 anos e meio de Gallardo, o De Michelis conseguiu agora encaminhar um título argentino que vai deixar o River mais forte para a conquista para o caminho, né, da Libertadores. Só que o Gabriel Milito, ele tem mais consistência nesse time que joga sempre do mesmo jeito, aquele 3-5-2, bola no chão, veio aqui, aprontou contra o Corinthians em São Paulo, depois fez um jogo muito parelho lá na Argentina, é bem verdade, aí o Corinthians teve talvez seu melhor jogo na fase de grupos da Libertadores, mas eu acho que é um time bem complicado, hein? Ô, Léo, pelo que eu já noto, assim, rapidamente navegando nas redes sociais, aqui enquanto apresento o programa, parece haver um consenso de que o lado esquerdo, o lado de Palmeiras e Galo, quem passar desse confronto, está muito próximo de uma final. Só tem um brasileiro, né? Desse lado aí. Só vai sobrar um brasileiro, quero dizer. Nós vamos subestimar o Del Valle de novo, é isso? E os times... Mas o Del Valle é um Boca. O golpe tá aí, cai quem quer, né? O Independente Del Valle é essa. Então, essa é a minha intenção, é isso? Vocês não veem assim, é isso? Não. Vocês não veem assim? Não. Vocês não acham que o lado que tem Bolívar, Atlético Paranaense, River, Inter, Argentino Júnior, Fluminense, Flamengo, Olímpia é um lado mais forte? Eu acho. Não. Eu também acho. Mais forte. Não, mas aí daí falar que já está na final é uma grande... Não, claro. Estamos aqui fazendo uma figura de linguagem. O lado de Galo e Palmeiras, quem passar dali... Porque, sinceramente, eu acho que Galo e Palmeiras seriam favoritos contra o Del Valle. Respeitando muito o Del Valle, mas eu acho que seriam favoritos. Sim. Palmeiras eu acho que sim. O Galo eu acho que não. Levando em conta futebol Se passar praticado pelo Palmeiras? até aqui, não. Precisa ver como vai passar. Claro que fortalece. Claro que fortalece. Até aqui, o que os times vêm mostrando, eu acho que o Galo e Del Valle é um jogo equilibrado. Mas aí que tá, como os jogos são só em agosto, a gente tem que falar do que é o Atlético Mineiro hoje. O Atlético Mineiro hoje é um clube vivendo uma ruptura, com o Luiz Felipe Scolari pensando completamente diferente do seu antecessor, o Cudê. O Filipão dirigiu o Galo 4 jogos. Fluminense fora, empatou. Fortaleza fora, perdeu. Libertad fora, empatou. América, empatou. São 4 jogos ruins e que claramente é uma ruptura da maneira de jogar, como entende o futebol o Filipão, como entende o Cudê. Dá um desconto pro primeiro, vai. Eu acho que o Atlético jogou melhor que o Fluminense. Jogou, e talvez não fosse nem a era Filipão, porque ele chegou num dia e dirigiu o time no outro. Né? O jogo de domingo apontou para uma ruptura de pensamento de futebol. Então, assim, a gente supõe que vai demorar um tempinho, como teve quando o Abel Braga assumiu o time pós-Cudê. Demorou um tempinho para o Inter se reencaixar com o Abel Braga. Nós estamos falando de um treinador que é mestre nessa competição. Exato. Então eu estou pensando na qualidade do elenco do Galo e como ele pode estar daqui a um mês para enfrentar o Palmeiras. Vai ser um jogo dificílimo. Eu acho que o Galo tem condição de eliminar o Palmeiras. Se passar, vai fazer um jogo... A questão é o Del Valle. Quando eu faço o julgamento de que o jogo vai ser equilibrado, se houver um Galo e Del Valle, mesmo se houver um Palmeiras e Del Valle... O meu ponto não é diminuir os brasileiros, não. É subir o patamar do Del Valle, que eu acho que há muitos anos a gente já está na hora de colocar o Del Valle junto, se não junto com Palmeiras e Flamengo, mas junto com os demais brasileiros, junto com os argentinos. Nos últimos anos a gente tem Palmeiras, Flamengo e River nadando de braçada na Libertadores. Sempre chegando ali semifinal, final, ganhando título.
nos outros, no resto da Libertadores, o Del Valle, se não for, não só na Libertadores, mas no continente, se não for o mais regular, está entre eles. E o que é incrível, né? O Del Valle, eu sei que a realidade deles é o futebol equatoriano, mas o Del Valle, ele tem um orçamento que seria um orçamento equivalente a um time de Série C ou B aqui no Brasil. E mesmo trabalhando com muito menos do que os nossos gigantes, ele é um time melhor, muito melhor do que o Corinthians, por exemplo, a quem ele deixou comendo poeira na primeira fase da Libertadores. Porque ele é um projeto de futebol, Claro. muito mais do que um time. Claro. Muito mais do que um time. Claro. A questão do Fluminense, daqui a um mês a gente não sabe como estará o Fluminense. O que o Fluminense fez na fase de grupos foi um primeiro turno, digamos assim, espetacular, 100%, ganhando todos os jogos, dando show, ganhando de 5-1 do River Plate. E depois ele não ganhou de mais ninguém. Ele perde do River, que é desculpável na Argentina, ele perde em La Paz, que é desculpável, e ele tem um jogo horroroso contra o Sporting Cristal em casa, no qual ele flertou com a eliminação. Ele terminou o jogo assim, parecia que ele ia ser eliminado ali. Então o Fluminense vive uma decadência no momento, técnica, acho que é nítido, né? O time que a gente viu ser apontado como o melhor da América. Não sei se é uma decadência ou uma crise, né? Porque Uma crise, decadência seja. dá a entender que é dali para baixo e é isso mesmo. Que seja né? uma crise que tem que ser estancada. Sim. Né? O jogo que ele fez sábado foi horrível contra o São Paulo, no Morumbi. Horrível. O mapa de calor do Fluminense mostrava que o lugar do goleiro. O lugar do goleiro foi onde a bola mais ficou no pé do Fluminense. Eu, Conrado, acho que matou a questão. Aquela escalação não tem condição Se de... jogar com aquela time não escalação tá ali, bem. não vai, até contra o Deportivo Pereira vai ter dificuldade. E eu não tinha nem zagueiro para e jogar. eu não menosprezo o quanto pode ter uma tensão esse anúncio do Diniz na seleção, cara. Porque uma coisa é quando o time está bem. Eu cobri a era Luxemburgo, eu sei que faz muito tempo, futebol era outro. Eu cobri a era Luxemburgo quando ele se dividiu entre o Corinthians e a seleção brasileira. Ao contrário do Diniz, o Luxemburgo era um político, né? Se balançando entre os dois cargos. Ele era político. O que ele fez? Enquanto ele foi treinador do Corinthians, em todos os jogos da seleção, ele convocou o Marcelinho Carioca. Faz, inclusive, o primeiro gol da era Luxemburgo contra a Iugoslávia em São Luís do Maranhão. Onde ele ia jogar, ele pensava, poxa, tem que ficar bem com aquela torcida. O jogo é no Recife, vou convocar alguém do esporte. O jogo é no Rio de Janeiro, vai ter alguém do Flamengo. O jogo é no Sul, eu vou levar um do Inter e um do Grêmio. E ele anunciava que pelo equilíbrio do campeonato, ele ia chamar um de cada time, 2 de cada time. Isso não foi uma questão entre os corintianos, porque o time voava, foi campeão brasileiro. Então não virou uma crise, não é o momento do Fluminense. O time está em decadência ou em crise, o time está no momento ruim. E é só por isso que há um questionamento. O time está ruim e o técnico ainda vai se dividir entre seleção, e como tão bem pontuou o Mansur, ontem na troca de passes, hoje o treinador trabalha 24 horas por dia, vendo dados, estudando o adversário, vendo os índices do time dele. É óbvio que vai tomar tempo dele a seleção brasileira, né? A gente não é ingênuo, é óbvio que vai tomar tempo dele. E isso pode gerar uma situação diferente da que foi com o Vanderlei Luxemburgo. Não, eu acho que Como é que tem ele um risco convoca? altíssimo. Como é que ele vai convocar uma seleção sem assistir vídeos dos jogadores? Não é possível, a não ser que ele anuncie hoje, a convocação vai ser feita por outro jogador. Se a convocação for ser feita pelo Fernando Diniz, ele vai perder tempo da vida dele, que seria pro Fluminense, pensando em seleção brasileira. Além dos dias que ele vai estar lá. Não tem como. Ele falou ontem que o Antony, por exemplo, ele conhece. O Antony estava na última convocação? Não. Então, ele pode querer convocar o Antony. Para convocar o Antony, ele vai ter que assistir como é que o Antony está jogando. E comparar com o outro. Por exemplo, foi o Malcom, que foi do lado dele. Ele vai ter que assistir o Campeonato Russo. Que, assim, dá para a gente ter um palpite aqui, que ele não tem acompanhado o Zenit jogando futebol. Ele vai perder tempo do Fluminense. Enfim, isso é um outro assunto. A gente está falando de Libertadores, mas assim, Ele vai ter que o maior contar prejudicado também, é o Fluminense. Ele vai ter que contar também com hoje quem trabalha na CBF e que na prática fez a convocação da seleção para os últimos amistosos enquanto o Ramon Menezes se dedicava ao time sub-20. Convocação, substituições e tudo mais. A CBF tem funcionários que trabalham monitorando os jogadores e ele vai ter que contar com essa estrutura. Não tem jeito. Não tem jeito. Vou mostrar a agenda da seleção brasileira até a chegada de Carlo Ancelotti, né? Os compromissos da seleção com o Fernando Diniz. O Brasil joga contra a Bolívia nas eliminatórias, na estreia do Diniz, dia 4 de setembro. No dia 12, encara o Peru fora. Aí o Brasil joga em outubro contra a Venezuela e no dia 17 contra o Uruguai. Contra a Colômbia, dia 13 de novembro, isso é reta
momento decisivo do nosso calendário, né? Imagina, no momento decisivo do calendário... Tem Brasil e Argentina. Tem Brasil e Argentina no dia 21 de novembro, em casa, nas eliminatórias. Aí, no ano que vem, o Brasil já tem um amistoso marcado com a Espanha, desde que a Espanha se classifique direto para a Eurocopa, tudo indica que vai acontecer. O que o presidente da CBF me disse ontem é que está praticamente fechado um amistoso com a Inglaterra, em uma dessas datas FIFA. O Brasil está em conversas adiantadas com a Inglaterra e conversa também com a seleção portuguesa. E aí vem a Copa América, quando o Carlo Ancelotti assume o time a partir da competição que será nos Estados Unidos. Esses amistosos de junho provavelmente vão ter que ser... Apesar que a Copa América vai ser nos Estados Unidos, né? Então você pode jogar nos Estados Unidos, mas aí é mais difícil enfrentar uma seleção europeia. Esses amistosos já seriam com o Ancelotti, porque se ele se despede no melhor cenário do Real Madrid dia 1º, ele já vai direto para os Estados Unidos. Só digo que é mais complicado enfrentar uma seleção europeia fora da Europa, porque essa seleção teria que vir para outro continente, fazer 2 jogos numa data FIFA, e é muito pouco usual que, principalmente as grandes seleções europeias, façam isso. Agora, cara, a gente já falou sobre isso, né? Eu não consigo imaginar, faltando 2 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, o treinador está pensando em como ele vai marcar o Messi. Ou ele vai... Ou o trabalho do Fluminense vai ficar prejudicado, ou o trabalho da seleção brasileira vai ficar prejudicado. E ainda tem uma terceira opção. Os dois devem ficar prejudicados, e essa que é... E aí prejudica ele mesmo. E aí a gente vai descobrir que a oportunidade não foi tão... Eu só acho que a seleção causa menos impacto, porque, reitero, as eliminatórias, elas são só para jogar mesmo, né? O Brasil vai para a Copa do Mundo. Vamos dizer, você é um jogador, joga lá na Europa. Tem um técnico que não está te observando de 100%. Até uma justiça de convocação. É a carreira dos jogadores, cara. Uma convocação, o cara conta o resto da vida. Não, Vou te dar uma informação de desenvolvimento, né, cara? Na verdade, assim, ó, sabe quem realmente estará observando o jogador brasileiro na Europa? Carlo Ancelotti. Na prática é essa. Embora ninguém vai admitir, na prática é ele que vai estar olhando o futebol europeu com um olhar de lupa para o trabalho dele. Para o trabalho dele a partir de junho. Mas é uma situação semelhante à do Diniz, né? Porque ele também vai estar treinando o Real Madrid, que exige um pouquinho. É um pouquinho de dedicação de qualquer treinador. Imagina os amigos do Léo ligando para ele, os argentinos ligando para ele, entendeu? Mas esse é ponto pacífico. O Diniz vai falar sobre isso mais tarde, mas esse é ponto pacífico. A convocação é do Diniz. Claro que é. Se ele quiser trocar uma ideia com o Carlo Ancelotti, a porta está aberta, uma ideia informal, bater um papo sobre futebol europeu, jogadores que atuam na Europa, a porta está aberta. O Ancelotti não vai falar sobre jogadores que atuam no Brasil, entendeu? Então, assim, se ele quiser bater um papo sobre jogadores que atuam na Europa, a porta está aberta. O Diniz é que vai ter que ligar no São Paulo e pedir um relatório do jogador que ele vai enfrentar no mês seguinte. Basicamente é isso que vai acontecer. A principal frase dos técnicos brasileiros em coletiva, quantas vezes a gente já ouviu os técnicos falarem a seguinte frase: não tem tempo para nada no calendário do futebol brasileiro. A gente não tem tempo para treinar, a gente não tem tempo para nada. Sabe quando os técnicos têm tempo para treinar? Na data FIFA. Os caras estão, graças a Deus, ajoelham, uma semaninha para eu treinar meu time. Ele não vai ter. O Fluminense não vai ter, enquanto os outros terão. Ainda tem isso. Se fosse todo mundo, está todo mundo proibido de treinar. E durante a data FIFA, que ele poderia estudar o adversário crucial do Fluminense, ele vai estar no banco da seleção brasileira. Isso. O Losetti acompanhou bastante o ciclo da seleção e algo que é muito, muito comum é o que ele falou agora en passant, né? É você ligar para os treinadores, né? E ter uma conversa muito franca com eles. Escuta, como é que ele está com rendimento de pique de quanto? Você pega a parte física, você pega a parte psicológica. Mesmo a tática. E o que geralmente acontece, né? O Losetti sabe bem disso, é que tem sinceridade. Sim. Tem sinceridade porque os outros treinadores tendem a ajudar o técnico da seleção brasileira, seja ele quem for. Só que agora não é seja ele quem for, agora é um adversário. É o cara que ele realmente pode enfrentar na semana seguinte ou na outra, né? Será que eu vou realmente passar as informações do Renato Augusto? Eu estou dando um exemplo. Né? Antes da data FIFA com Colômbia, o primeiro jogo, o segundo Brasil e Argentina. Tem um Fla-Flu antes disso. Imagina o telefone de São Paulo tocando. A qualidade dessa troca... Vai me atender, amigo. Eu vou conversar com o treinador do Fluminense. A convocação é antes do Fla-Flu. É isso, a convocação é antes do Fla-Flu. Imagina, não. Na verdade, o Pedro está com a dorzinha bem no tornozelo esquerdo. Se você der uma biquinha nele... É bom você ficar de olho. Jorge, leva o Pedro ou o Gabigol? Nenhum. Você não leva nenhum, meu amigo. Eu tô jogando nada. O que isso vai render de meme, cara. Bom, de meme estamos garantidos, né? A diversão estará garantida nos memes.
Vamos para o chaveamento da Sul-Americana, que também foi sorteado. A gente já conhece os adversários do confronto de mata-mata e agora a gente sabe exatamente o caminho deles. Então, quem passar de Sporting Cristal e Emelec, encara Defensa e Justiça. Quem passar de Patronato e Botafogo, encara o Guarani. Quem passar de Ñublense e Audax Italiano, encara a LDU. E o vencedor de Independente Medellín e São Lourenço, encara o São Paulo. Pô, São Paulo pegou um peixe grande, hein, cara? Quem passar de Barcelona e Estudiantes, encara o Goiás. Goiás também vai pegar um time forte. Quem passar de Corinthians Universitário, encara o News Old Boys. Quem passar de Libertad e Tigre, encara o Fortaleza. E quem passar de Colo-Colo e América, encara o Bragantino. Como é que você vê os brasileiros na Sul-Americana, Lepri? Realmente, então, para o São Paulo, o próximo adversário provavelmente vai ser o São Lourenço. O Independente Medellín acabou de anunciar o novo treinador, Alfredo Arias, que estava no Peñarol, um uruguaio de longa trajetória no futebol colombiano. O Independente Medellín não vem muito bem, o Alfredo Arias estava em péssimo momento no Peñarol, acabou acertando agora, vai começar o trabalho dele no Independente Medellín, enquanto o São Lourenço tem o Rubem Darío Insua, que é um treinador muito identificado com o clube, inclusive foi campeão com o São Lourenço na primeira edição da Libertadores lá por 2002, e ele já está também há mais de um ano. A classificação do São Lourenço na Copa Sul-Americana foi ali na Bacia das Almas, precisava de uma combinação de fatores, um alinhamento estrelar e deu tudo certo, o Papa atuou também e o São Lourenço classificou, então para mim é favorito a pegar o São Paulo, inclusive na próxima fase. Depois a gente tem o Goiás, que tem ali um chaveamento muito difícil, porque também pode pintar um outro clube argentino, ou até um brasileiro, né, na verdade, ali no caminho dele. Então, para os brasileiros, eu acho que realmente para o São Paulo ficou bem complicado pela possibilidade de pegar um grande argentino já na próxima fase. O Patronato tem uma história bem curiosa, porque o Patronato ele é dirigido por um argentino, né, um técnico argentino, o Patronato que hoje disputa a segunda divisão argentina, ele é dirigido pelo Rodolfo De Paoli. O De Paoli, ele foi jogador de futebol, mas ele encerrou a carreira muito jovem, e aí ele se dedicou ao jornalismo esportivo. Ele era narrador de futebol num canal de televisão, na TIC, lá da Argentina, narrou, inclusive, a seleção argentina, e ele sempre gostou muito de futebol. As narrações dele sempre eram muito recheadas de palpites, né? E aí ele acabou recebendo um convite para dirigir o Nova Chicago, que é um clube ali da região da Grande Buenos Aires. Foi a primeira experiência dele como treinador. Ele até que foi bem, depois ele acabou passando também por outros clubes, teve um trabalho muito rápido no Chile e agora ele acabou caindo no Patronato e sob o comando dele o Patronato surpreendeu todo mundo e venceu o Atlético Nacional por 1-0 do Paulo Autuori na última rodada, conseguindo essa vaguinha na Copa Sul-Americana, deixando o Melgar, então, campeão peruano, em último do grupo. Então o Patronato tem essa curiosidade aí, que é treinado por um jornalista que agora já abandonou a carreira, um ex-narrador esportivo, De Paoli, mais ou menos como se o Luiz Carlos Júnior comandasse um clube aqui no Brasil, viu, Rizek? Como esse? No peito na grama, ele pode acumular, cara, ele pode acumular. Pode. Ele pode, inclusive, narrar o time do jogo que ele dirige, cara. Sim, não? Sim, eu acho, total. Mas o Sport TV jamais aceitaria isso. Jamais aceitaria? Jamais aceitaria. Tá bom. Léo Lepri, muito obrigado pela participação, meu velho. Fazia tempo que você não vinha ao Seleção. Então, como é que é? Argentino Júniors. Não, favoritaço contra o Fluminense, vai passar. Deportivo Pereira. Opa. Eu sou da redação do... Não, Deportivo... Segura o Olímpia. Segura. Eu sou da redação do Léo, vou arrumar encrenca com ele, pelo amor de Deus. Não, só se você me permite, só rapidinho, porque eu sei que é Flamengo, a gente tem que falar. O Olímpia, Rizek, é um caso que a gente não entende como terminou em primeiro no grupo. O Olímpia, ele está impedido de contratar jogador pelo transfer ban, treinado pelo Diego Aguirre, ele não pode contratar ninguém, fez a segunda melhor campanha do grupo, da Libertadores, terminou invicto, e tem uma série de coincidências que os torcedores do Olímpia estão se apegando para escolherem acreditar que o Olímpia vai chegar 10 anos depois, a última vez foi em 2013, numa final de Libertadores, a chegar na final de Libertadores esse ano, porque a última vez em 2013, naquele ano, pegou um adversário rubro-negro, foi o News Old Boys e goleou. E esse ano pegou o Melgar do Peru, que também é rubro-negro, e goleou na última rodada do grupo. Quem marcou o primeiro gol naquela partida foi um uruguaio, o Salgueiro, e nesse jogo também foi um uruguaio, o Alejandro Silva. Então eles estão se apegando a uma série de coincidências. O Cerro Porteño tinha terminado em último naquele ano no grupo dele, esse ano também terminou em último no grupo. Eles estão começando escolheram acreditar que o Olímpia vai chegar até a decisão. O Olímpia do Diego Aguirre, viu, Rizek? Mas, Léo, a gente tem que respeitar um time que é tricampeão da América, né, que é o Rei de Copas do Paraguai, que tem muita camisa, porque eu já vi times horríveis do Olímpia
quase ganharam a Libertadores, né? Na final contra o Galo, o time era horrível tecnicamente do Olímpia e quase foi campeão em cima do Galo do Ronaldinho. Quase mesmo. Quase mesmo. Teve um escorregão, né? Eliminou Teve o Inter quando o Inter era bem melhor que o Olímpia. Eliminou o Inter no Beira-Rio, inclusive. A própria final contra o São Caetano, eles tiram do nada aquela Do nada, virada. então, assim, Perdem em casa, saem perdendo no uma Pacaembu e camisa viram a o se jogo. respeitar. Ganhou 3 Libertadores, né, gente?